Good morning, Holiness. I'm Suresh Jindal. On behalf of the Indian Sangha, I offer you a million prostrations. We are most grateful for your acceptance of our Esse é o Suresh Jindal. and precious teaching. And also on behalf of the rest of the Sangha around the world. So every day, Holiness, we will have 5 questions from you, from Indian students. 가서 안 해요. So that 가. 다다. Okay. No problem. thank you. All answer. Thank you, Holiness. All answer here. No problem. Thank you, Holiness. Thank you, Holiness. Lots of long life to you, Holiness. 가셔서. 가. Não estava escutando, por isso que não estava dando para traduzir. Now, in spite old age, Apesar da minha idade, agora 85, entre 85 e 86, my physical condition minha condição física, em geral, não tem nenhum problema. and I believe Eu acredito que, principalmente, o meu estado mental é muito pacífico. no anxiety. E não tem nenhuma ansiedade. I think the one major factor is Eu acho que o que me condiciona, que me faz isso, o maior fator é, a prece de Shantideva. Até quando o espaço permanecer, eu permanecerei a fim de servir todos os seres sencientes. Então, nessa minha vida, like four sort of element. como os 4 elementos, terra, fogo, espaço, água And space, e all as a sentient being todos. live on it. Então, todos os seres, se como esses elementos são crucial para todos os seres sencientes, então possa eu também ser para eles, ser crucial para ele, para ser como eles. Assim como a Terra, etc., os grandes elementos são vitais para todos os seres, que são ilimitados quanto à imensidão do espaço, possa eu também ser vital para eles. The very purpose of our life O significado principal da nossa vida é servir os outros. not a physical level, Não a um nível físico, try to develop mas ajudá-los a tentar desenvolver uma paz mental. E isso os ajudará a reduzir o medo. E o medo reduz a raiva. E por isso determined eu determinei 15, 20 years, viver mais 15, 20 anos a mais. so I determined. Eu já determinei isso. Okay. Tá करेंगे. Agora o que vai acontecer? So now today, you are Hoje vocês me pediram, me solicitaram uma explicação sobre a entrando no caminho do meio de Chandrakirti. I received also the
explanation. Eu recebi a explicação, o comentário desse texto, o Malagyupa, do meu tutor, o Lin Rinpoche. My about my bhikshu vow. E o meu votos de Bhikshu também. I have very good sort of lineage. Então, eu tenho uma boa linhagem, ininterrupta, não interrompida. Text about Umanjukpa Então, o texto raiz, as our tradition. então, esse texto raiz, desde quando eu era pequeno, eu memorizei ele. E também memorizei o Abhisamata Lankara e o Antogyen. E esses dois textos, desde quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, eu já comecei a memorizar todos esses dois textos. Então, naquele tempo, eu não tinha interesse em outras coisas. Meu interesse era só férias e brincar. I really found Mas, gradualmente, text. eu achei que esses textos, And also, you see, those, also the those, the Nalendra masters sort of, todos os outros textos, todos os outros textos escritos dos mestres de Nalanda que nós nós estudamos, eu achei eles muito importantes. E mesmo que passando, mesmo quando se passa, então, quando enfrentamos situações muito difíceis, esses textos são muito úteis para nos ajudar a manter a força interna e nos dar coragem. now about Umanjukpa. Então, sobre esse texto de entrando no caminho do meio, eu quero compartilhar com This vocês text porque esse texto se tornou uma coisa muito importante. E a razão disso é porque Buda Shakyamuni, soon after he enlightened, assim que ele alcançou a iluminação, logo após, ele ensinou as 4 nobres verdades. the Four Noble Truths, As 4 nobres verdades, Pali, em Sanskrit tradition, all tradition, existem em Pali, sânscrito, isso é uma prática comum para eles, essas 4 nobres verdades, para essas tradições indianas. Dharma. Essa, a indiana e asiática, essa é as 4 nobres verdades formam a base dos ensinamentos de Buda. Any sentient being who have feeling Visto que todos os seres sencientes que têm sentimento, sensação, eles não querem os sofrimentos. Então, Buda disse que ensinou, em primeiro lugar, ensinou dukkha. suffering, E depois ensinou sofrimento e depois a causa dos sofrimentos. then very important sort of point, you see, he then mentioned E as coisas mais importantes, ele ensinou na terceira nobre verdade, elimination, que é a eliminação completa source of da raiz do sofrimento, a causa do sofrimento, como se elimina completa a causa do sofrimento, foi ensinada na terceira na terceira nobre verdade. E os 4 marcos também, as 4 marcas. we have to analyze A coisa importante de estudo é que nós devemos analisar, investigar a cessação, the negative emotion. a cessação de todas essas emoções negativas. Negative emotion is Porque as emoções negativas é a causa de todos os sofrimentos. E a pergunta nós podemos eliminar essas causas? we call clash.
Marve, Nimo. essas aflições mentais negativas? So now, Essa é a pergunta que se põe. Buddha, Então, although he briefly mentioned mesmo que tenha mencionado brevemente que tem a possibilidade de ter uma cessação para isso, according Pali tradition, então, de acordo com a tradição Pali, the 37 practice ele ensinou as 37 práticas, as 4 presenças mentais, mindfulness about physical, a presença mental sobre o físico, process of basis of e all these o físico é a parte, a base de todos esses sofrimentos, a velhice, a doença e assim por diante. E a segunda presença mental our body é sobre literally changing o corpo, que o corpo está by decade. mudando momentaneamente. Década após década, se torna cada vez mais velho, mais decaído. Then, Samchapanisha, Então, e a terceira about mind. presença mental é a consciência da mente, a presença mental da mente. E nessa Usually, we almost like, how should they, slave senses of organs. isso é relacionado ao como nós bloqueamos as 5 consciências sensoriais. Senses of organs, As consciências sensoriais, as 5 consciências sensoriais, ou 5 órgãos sensoriais, ou 5 faculdades sensoriais, inteiramente depende da sexta consciência. also part of Chit. E por causa as emoções negativas, seja as emoções negativas, seja as positivas, pertencem todas elas à sexta consciência. Mas, em geral, nós não prestamos atenção sobre a sexta consciência. Nós só prestamos atenção nas 5 consciências sensoriais. State. Mindfulness about. Então, nós precisamos ter So that's quite important. So for that, e para isso, we completely sort of what's today, Kasoda, ignore nós completamente ignoramos. organs. I cannot Then just main mind, sixth mind, Chit. E isso é baseado. At the beginning, we often follow sense of organs. Nós devemos prestar atenção nessa sexta consciência e deixar de lado fechar essas 5 portas sensoriais. Firstly, let get the feeling, Primeiramente, mind, nós completely ignore about senses of organs. essa sexta mente completamente ignorada. So at the beginning, No início, our mind always follow the senses of organs. nós sempre seguimos os órgãos sensoriais, os 5 órgãos sensoriais. Effort with determination E para isso nós to remain the sixth mind without following devemos concentrar na sexta consciência e sem seguir os 5 consciências sensoriais. something empty. E chegar a um ponto que parece que nós temos uma sensação de vaziedade completamente esbranquiçada. So now, firstly, we should, we need some Primeiramente, nós precisamos meditation. de meditação Sixth mind. sobre a sexta mente. Few at the beginning,
even few seconds. Mesmo que no início é alguns segundos, depois alguns minutos, Few hours. Then you get the deeper experience, very low. nature of mind. Then, see, one of the very nature of mind is clarity. A natureza da mente, uma das naturezas da mente é a claridade. Now, you see, utilize analytical meditation. E para isso nós devemos chegar a esse ponto, nós devemos a meditação analítica. Primeiramente, nós devemos meditar sobre a chamata, que é a calma mental. E depois, nós alcançamos a chamata, nós devemos Analyze, you see, everything. usar a Vipassana, onde se analisa as coisas materiais, os nossos sentimentos, as nossas sensações. Analytical meditation. Então, para isso, nós usamos a meditação analítica. Method. Change our mind. Então, esse método, nós devemos usar esse método de mudar a nossa mente. Some sort of experience, single-pointed mind. E nós devemos chegar Practice analytical meditation. First, I cannot hear anything. experience mindfulness. Then, through that way, Desculpa, eu não estou escutando nada que a sua santidade fala. Estou falando aqui com o técnico. now here, Ok. all the philosophical views, Então, nesse ponto, todas as visões filosóficas, principalmente meditation, a visão filosófica, so now, here I feel, I notice, it's a Pali tradition, e aqui eu uso a tradição Pali. analytical sort of meditation. Não se usa a meditação analítica. Sort of thinking, Ai. or not much use logical approach. Mainly, A tradição Pali não se usa muito a tradição da lógica, do raciocínio lógico. we are Buddha's follower, so whatever Buddha say, we must sort of follow. Mas Buda mesmo disse que tudo aquilo que ele Now, escuta, ele diz, precisa analisar. Opa, you see, utilize logical approach. agora ficou bom o som. In Buddha's own word, Desde que a tradição de Nalanda sempre diz de analisar, mesmo os ensinamentos do Buda, we have to. nós devemos analisar. So Buddha himself, you see, clearly mentioned, Buda mesmo sempre disse, e eu repito sempre, ó meus seguidores, monges, eruditos e monjas, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim vocês devem examinar minhas palavras. Aceite-as somente depois que investigá-las, e não apenas por respeito a mim. Então, tem também o verso em tibetano também, que o Dalai Lama recitou. E isso é uma coisa única do budismo. Muitas outras religiões teísticas, eles acreditam somente naquilo que Deus disse. E aqui, na tradição de Nalanda, baseado no conceito do Buda mesmo, os estudantes devem analisar os seus escritos, o que ele disse. E aqui, o mestre de Nalanda, Nagarjuna, é um grande mestre. Ele não era só um bom monge, mas era um grande estudioso, erudito, lógico, e ele sempre usou a abordagem lógica, seja até mesmo para
para os ensinamentos de Buda. E ele disse, se nós encontramos qualquer contradição no ensinamento de Buda, nós devemos rejeitar. Buddha's word. Então, e Buda, vamos colocar, se tem Buda, isso foi dito do Buda. Buda sempre deu vários ensinamentos de acordo com a predisposição mental de cada discípulo, mas existem certos ensinamentos que devem ser analisados. Buddhist nation who follow. E eu acho que todas as tradições que seguem a tradição de Nalanda consideram Narjuna como um segundo Buda. Now, his writing, E os escritos de Nagarjuna, Madhyamika, Madhyamika Mula Karika, que é esse wonderful. Sabedoria Fundamental de Nagarjuna, é um texto maravilhoso. I always familiar that often read. Eu frequentemente leio esse texto de Mula Madhyamika Karika, a Sabedoria Fundamental de Nagarjuna, e também Aryadeva, 400 verses. que era o princípio principal de Nagarjuna, e ele escreveu os 400 versos, que na origem era 800 versos. 400 versos é uma seção e 400 versos só fala sobre a parte filosófica. Now Nagarjuna A- mentioned O mestre Nagarjuna mencionou Leda Nyomo Sebe Tar. Leda Nyomo Nandole. Teta Jole, Jabani, Tongwani Jin Kakwan Jurus. Letanemon, How to eliminate da cessação dos karmas e aflições mentais surge o nirvana. Dos karmas e aflições mentais surge o pensamento conceitual. Consequentemente, esse surge das elaborações mentais. E as elaborações mentais cessam por meio da realização da vaziedade. E todas as aflições mentais, por isso que ele disse que todas as aflições mentais devem ser, a fim de obter o nirvana, se deve cortar os karmas e as aflições mentais. E a razão disso que Samsaric Karma. o samsara tem origem no karma. E os karmas negativos, as ações negativas Causing suffering, que causam os sofrimentos, ignorance. tem a raiz na ignorância. Os kleshas. Sebe. Por isso que diz, Therefore, da cessação do karmas e aflições mentais surge o nirvana. Kasa. All the destructive emotion Todas as aflições mentais negativas, destrutivas, quando elas são eliminadas, então, nesse ponto, você alcança a liberação que é o nirvana. how is it eliminate? A questão é como se elimina essas emoções negativas mentais, porque essas emoções mentais negativas são baseadas Ultimate ignorance. na ignorância última, You see, que é a ignorância que não compreende a vaziedade dos fenômenos, que é aquela que acreditam que faz você acreditar que as coisas make distinction, aparecem, experience, and deeper reality. que elas existem como elas nos aparecem. E os físicos quânticos dizem as mesmas coisas, que as nossas emoções são baseadas sobre as aparências. E o antídoto para isso Should analyze
O antídoto para isso é que nós devemos analisar se essas aparências realmente existem ou não. Nós devemos analisá-las profundamente. clearly mentioned E os físicos quânticos agora claramente menciona que existe uma grandíssima diferença entre as aparências e a realidade. Nagarjuna's this word, Teta Trele, these negative emotion E o Nagarjuna menciona que essas emoções negativas são completamente baseadas na ignorância. there's something wrong feeling, grasping Tipo, uma sensação negativa surge devido ao aferrar-se a uma aparência como se ela fosse verdadeira. Então, apegar-se a uma emoção negativa pode ser eliminada através understanding da deeper compreensão da realidade namdole. profunda. Trabani, Teta Trele. Da sensação, ele repetiu de novo esse verso de Nagarjuna, que dos karmas e aflições mentais surge o pensamento conceitual e, consequentemente, These things, something good. então, devido a essas nossas concepções mentais, então nos faz exagerar as visões. Então, By essa visão errônea wisdom or understanding, que pode ser eliminada através da sabedoria que compreende completamente a vaziedade. Trabani, Tongpani Jinkawanjurus. O verso continua. Consequentemente, esta surge das elaborações mentais. As elaborações mentais cessam por meio da realização da vaziedade, ou pela sabedoria que compreende completamente a vaziedade, a realidade de como os fenômenos existem. E essas emoções negativas não são possível ser eliminadas através da prece, das orações, mas só podem ser eliminadas através das análises profundas. Analisando que a realidade que as coisas não existem como elas nos aparecem, que as coisas, os físicos quânticos dizem que as coisas aparecem objetivamente como elas existem, mas elas na realidade não existem assim. So long, observer Eles dizem que até quando o observador existe, as coisas existem. Aquilo observado existe. Quando o observador não existe mais, as coisas não existem mais. Então, the quantum physicists also now say that. e isso é aquilo que Nagarjuna, é isso que os físicos quânticos dizem atualmente. Mas naquele tempo o Nagarjuna já dizia isso. his main disciple, Agora, earlier, o principal discípulo de Nagarjuna, que foi Aryadeva, Kasa. Why the Jigivani? Ka. Ka. Tentin. No verso Junwaka. É um verso de Aryadeva que se diz: tudo aquilo que surge dependentemente é dito ser vaziedade. Sendo designado em dependência, isso mesmo é o caminho do meio. Tintin Dewa Pachuakan. 저게 저도 뒤져래. 어디? Aryadeva, 400 verses. Nesses 400 versos de Aryadeva, 류원 지신도 띠무꾼을 내주대. 대신 영모 탐자장 띠무 점배 점을 줬어. 그 류원보
todos os agregados, todos, 미 원보다 나의 원보로 쓰고 todos os agregados, tantos agregados que existem no corpo, os olhos e assim por diante são permeados pela faculdade mental. E 특별 거 대신도 quando como o sentido tátil permeia o corpo, a conclusão está presente em todas as aflições mentais. Ao superar a confusão, você também supera todas as aflições mentais. 대신 묘모 탐색 E por isso, 묘모 삼월로 todas as aflições mentais negativas podem ser destruídas através pela realização da vaziedade. Você destrói a ignorância. E o antídoto da ignorância pode ser o antídoto para todas as aflições mentais. Uma vez que a aflição mental, a ignorância fundamental é destruída, simultaneamente todas as emoções negativas são destruídas. As aflições mentais negativas são destruídas também. Sandra Kiss mesmo, ele disse que todas as aflições mentais surgem devido ao nosso apego a todos os fenômenos como possuísse uma entidade intrínseca, inerentemente. Então, a raiz de todas as aflições mentais é enraizada nessa aflições mentais negativas. Então, nós devemos eliminar essas aflições, essa ignorância fundamental. Por isso que Aryadeva disse que, uma vez que se vê a originação independente, a ignorância não surge. Por isso que isso deve ser ensinado no princípio, sem nenhum esforço. Por isso que os sofrimentos por isso que nós devemos cultivar a sabedoria que realiza a vaziedade para que funcione como antídoto dessas ignorância fundamental. E não é uma ideologia. Isso não foi ensinado justo para como ideologia, mas para atacar, combater as emoções negativas mentais que nos causam os sofrimentos. Então, quando nós somos capazes que as coisas, que a entidade intrínseca não existe como ela nos aparece e nem como nós percebemos. E quando quando conseguimos eliminar isso, todas as aflições mentais são eliminadas contemplativamente. Por isso que Nagarjuna disse que, Aryadeva disse, deu ensinamento sobre a origem interdependente. E por isso, nesse 400 versos de Nagarjuna, 400 versos de Nagarjuna e o comentário de Buddha Palita e a sabedoria fundamental de Nagarjuna são textos que explicam precisamente e completamente todas as intenções dos escritos de Nagarjuna. O mestre Nagarjuna é aquele que realmente explica os ensinamentos de Nagarjuna. E tem todo um outro comentário de Chandrakirti também, que é muito importante para explicar os ensinamentos de Nagarjuna. E eu memorizei todos esse Madhyamika Karyavatara. Eu memorizei todos esses textos.
젠장 제가 valuable 몽고 text. 요래데 이네 So though there are many followers of Nagarjuna, Mesmo que existem vários seguidores de Nagarjuna, the explication of a explicação sobre a vaziedade precisa e completa é os escritos de Chandrakirti. Claramente que Buddha Palita também os escritos de Buddha Palita é muito bom. phrase which says, if things were to have any Ele explica se as coisas realmente deveriam existir como elas nos aparecem, por que precisaria de usar a originação interdependente? Interdependente? Por que precisaria falar disso? E o mestre Baba Viveka também escreveu um outro texto onde explica isso, que disse que as coisas, onde ele disse que as coisas têm uma existência objetiva quando ela nos aparece. As coisas, quando ela nos aparece como existisse por elas mesmas. Então, a aparência é verdadeira. therefore we cannot É por isso que as coisas, mas se nós podemos analisar se as coisas existem ou não, então quote actually comes from the two 어다 então não precisaria realmente ter essa origem interdependente, se não precisasse da análise. E tem um outro texto de author of the two truths tem o mestre Bhava Viveka que objective existence. autor dessas duas verdades, dos comentários dessas duas verdades, e eles dizem que as coisas, quando nós falamos sobre a negação, quando a vaziedade é estabelecida, o objeto da negação é que as coisas têm uma maneira única de existir por elas mesmas. Eles propõem que não precisa de uma cognição válida. Ou eles então Chandrakirti disse se as coisas existissem por elas mesmas, 거신고보다 남자는 뒤니 다진 걸 출 não 재미사 뒤니 그 소식고 건식이 다다전에 겨와좀 리드 타야돼요 좀 교육한 거요 교육한 거 이면 요사 다디 espera, 좋다 근데 타냐도 버리고 제수도 타와 근데 다나도 뭐 겨와 미고 타와 tem uma cotação de Nagarjuna que disse que existiriam 4 faltas se as coisas havessem uma existência intrínseca por elas mesmas. 그저랑 그 생이 되는 그 Então, a medição a equipose dos seres área destruiriam as 4 falhas. 오니 이게 두기야나 파괴 냠샤 이식이 자연이잖아요. 아니 이루 투투 제겐 걸로 되게 니 Esse é o verso 34 de Chandrakirti, do verso número 6. 제거나 니야 전에 세상가 파괴 냠샤 뭐 지규타 Se as características inerentes fossem a base dos fenômenos, os fenômenos seriam destruídos pela refutação e suas características inerentes, e a vaziedade se tornaria a causa da destruição dessas entidades. Visto que isso é um absurdo, as entidades não existem inerentemente. Então, se as coisas não tivessem existissem por elas mesmas, essa existência inerente devia ser encontrada por esses seres áreas que meditam constantemente no samadhi, na concentração
Analisando esses fenômenos minuciosamente, a parte da existência, a essência da talidade dessas entidades, não se encontra nada duradouro. Consequentemente, a verdade convencional, ordinária, não deve ser analisada. E, se nós analisamos profundamente as coisas, mesmo a nível profundo dos átomos, as coisas não existem por eles mesmos, não existem por elas mesmas. E até falando da consciência, se nós analisamos profundamente a consciência, elas dependem de um contínuo. Se nós por exemplo, o passado foi, o futuro deve ainda chegar, então o presente ainda não existe. O que é? Essa realmente a consciência. E nós falamos que a consciência existe, nós estabelecemos, mas se nós analisamos realmente o que é a consciência realmente não existe. Se nós fizermos esse tipo de análise, nós não podemos encontrar. Então, por isso que Chandrakirti disse, por isso que as coisas não existem, se nós analisamos os 7 modos, como a análise que se aplica à carruagem. É por isso que os mestres da Prasangika Madhyamika dizem que as coisas existem de uma maneira convencional, mas não existem em uma maneira última. E o mestre, por isso que o mestre Chandrakirti explicou profundamente esses escritos de Nagarjuna. Por isso que a razão pela qual eu escrevi a prece aos 17 mestres de Nalanda é porque porque tem uma outra prece que é uma outra peça escrita por outra pessoa e o mestre Shantideva e Chandrakirti não estava escrito. Então eu reescrevi essa prece aos 17 mestres de Nalanda e incluí o mestre Shantideva e Chandrakirti. Quando nós fazemos a distinção entre a Prasangika Madhyamika e a Sautranta Madhyamika, é muito importante saber as divisões disso. Nós, por exemplo, nas práticas das sadhanas tântricas, nós chegamos sempre tem uma parte que fala na dissolução das 4 vaziedades. E na sadhana Dhyamantaka tem o eu e todos os fenômenos são meramente designados. E por causa que elas são designadas, elas não existem como elas nos aparecem. E por isso que Nagarjuna disse que todas as coisas que surgem é vazias. E não tem nenhum fenômeno que não é dependente, que não seja vazio. Quando nós dissemos que as coisas não existem como elas nos aparecem, o que quer dizer? Isso é que as coisas, a conclusão, isso quer dizer que as coisas não existem como ela nos aparece, mas ela tem uma outra maneira de existir. Porque as coisas existem como dependência, elas não existem como elas nos aparecem, mas elas existem como independência de algo. Então, as coisas não existem por elas mesmas, intrinsecamente surgindo por elas mesmas. Mas elas nos aparecem, surgem dependentes de outras coisas, e por isso que elas nos afetam. E elas surgem, têm umas causas. Um mestre Kunurimpo, sei que
que as coisas existem, mas elas existem devido a umas convenções mundanas. Elas não existem como elas nos aparecem, mas elas não existem como elas nos aparecem, mas elas existem dependendo de uma convenção mundana. E por isso que nos ensinamentos de Buda tem a divisão entre as duas verdades. Tem a verdade convencional, que as coisas existem quando nós não fazemos uma análise profunda. Mas, por outro lado, existem a verdade convencional, que é como quando nós analisamos as coisas para ver pontualmente como as coisas existem. E isso quer dizer que através de análise profunda, nós chegaremos a um ponto que as coisas não existem, existem de uma forma vazia. Então, a verdade última foi ensinada para ajudar-nos a eliminar esse apego que nós temos às coisas, e a fim de entender, então, mas por outro lado, para entender como as coisas existem no mundo, existe o lado convencional, os ensinamentos. E por isso que o Buda ensinou essas duas nobres verdades, a verdade convencional e a verdade última. Quando ele nos ensinou as quatro nobres verdades, primeiramente ele ensinou a natureza das nobres verdades e em termos de funcionalidade das quatro nobres verdades, no final, ele ensinou que o sofrimento deve ser entendido, mas não tem nada que se chama sofrimento. E isso mostra ele ensinou também sobre a verdade da cessação. É muito terminada, foi ensinado na Parajnamita, onde tem a verdade, a forma é vazia, a vazia é forma. E essas são as quatro maneiras das quatro vaziedades. E quando o Buda se tornou um iluminado completo, baseado nessas quatro formas da vaziedade. O vazio é forma, a forma é vazio, o vazio não é mais nada que a forma não é mais nada que o vazio. Nós, quando pensamos sobre um ensinamento de Buda, começando dos ensinamentos das quatro nobres verdades que nós encontramos que existem, a verdade da cessação, no segundo giro da verdade, quando ele fala que a natureza dependente mostra que as coisas não são autocriadas, é uma coisa maravilhosa. O terceiro giro da verdade da roda do Dharma fala a natureza perfeita é que o nível último, as coisas não possuem uma existência inerente, e tem também o escrito Desvendando os Pensamentos, o Sutra de Desvendando o Pensamento, quando fala da origem interdependente, que as coisas são autocategorizadas e os fenômenos imputados, e onde a identidade não tem uma própria característica. Então, aqui nós vamos começar sobre
no texto de Chandrakirti, 최저디 시우지 esse texto fala entrando no caminho do meio, 산제는 entrando no caminho do meio. 레종시 닝지성다 니수 멜로 Primeiro verso é os Charavakas e Pratyekas nascem do Rei Muni, os Budas nascem dos Bodhisattvas e os Bodhisattvas nascem da indivisibilidade, da mente de compaixão e Bodhisattva. A compaixão é um grande sumário que os Charavaka e Pratyeka Budas, eles, isso quer dizer que eles nasceram, eles surgiram dos ensinamentos do Buda. E o estado iluminado surgem dos Bodhisattvas. E tem Bodhisattvas que têm uns contínuos separados do Buda que ensinam o caminho. E tem aqueles Bodhisattvas que estão no nível do treino, que é no mesmo nível do praticante. Então, depois disso, eles vão no caminho do Bodhisattva, no caminho ordinário do Bodhisattva. Então, depois no caminho do Bodhisattva verdadeiro, depois até chegar no estado búdico. E o estado búdico, principalmente, é a compaixão, que é aquela compaixão que preza mais os outros do que nós mesmos. E essa bodhisattva é a fonte para satisfazer os nossos próprios desejos e os desejos dos outros. Se nós queremos ser felizes nessa vida, nós temos que praticar a bodhisattva. Se nós queremos ter um corpo saudável, uma mente saudável, devemos praticar a bodhisattva. A bodhisattva é enraizada na compaixão. E a fim de termos essa mente compassiva, que é inabalável, nós devemos entender a verdade não dual. E quando nós entendemos a verdade, quando nós entendemos que a ignorância pode ser eliminada, então por isso tem a possibilidade de alcançar a liberação, o nirvana. Então, nós desenvolvemos a aspiração de eliminar completamente a ignorância do nosso contínuo mental. E, após isso, nós desenvolvemos a bodhisattva. E aqui, na bodhisattva despertada, significa o estado que ainda está cultivando a bodhisattva, não é a bodhisattva atual. E por isso que a compaixão é muito importante no início, no meio e no fim. E por isso que a compaixão é a semente primária para a abundante colheita do estado búdico. E para o seu crescimento, esta é a sua água. E finalmente é para amadurecer, e é o que amadurece como um estado de prazer duradouro. Portanto, primeiramente, homenageio a compaixão. Para o estado búdico, a compaixão é a causa primária. Que é aquela que suporta todas as dificuldades para cultivar o caminho, para cultivar e enfrentar o caminho árduo para o estado búdico. Nós precisamos da compaixão. É por isso que a compaixão é louvada em primeiro lugar. Mesmo que a compaixão também, todos os insetos, os pequenos insetos, todos os seres sobrevivem por causa da compaixão. E esses 7 bilhões de pessoas no mundo também, nós todos somos sustentados pelo amor e afabilidade. E isso é
a raiz da nossa felicidade. Então, eu prosto a essa compaixão, porque nós sobrevivemos por causa dessa compaixão. Mesmo que você não acredita em nenhuma religião, ou você pode criticar alguma religião, mas não importa. Esse amor compassivo, essa afabilidade, é aquilo que todos os seres precisam. Mesmo os cientistas atuais, eles também dizem isso. 초벌을 때내 초고야지 기타 social animals série. Eles dizem que como os seres sencientes dependem de sua comunidade, eles são seres animais sociais. A menos que você não seja um animal social, se você é um animal social realmente, você terá compaixão, amor para a comunidade que você depende. Mesmo as crianças, os infantis, dependem de sua mãe. Eles dependem do leite de sua mãe. Então, a nossa natureza compassiva é inata. Nós falamos sempre da paz mundial, mas a paz mundial vem da paz interna, e a paz interna surge da compaixão. E por isso que o mestre Chandrakirti fala da compaixão em primeiro lugar. Tem vários tipos de compaixão. Inicialmente se apegam a uma entidade intrínseca chamada eu e geram a fixação aos objetos dizendo meu. Com isso, os seres indefesos giram com um moinho de água. A compaixão por este me inclino. Os seres vendo esses seres, as coisas são separadas de uma intrínseca, natureza intrínseca. Isso se chama uma compaixão sem um ponto de referência. Os seres sencientes são como reflexos da lua na água turva, vendo com o vazio vacilante em natureza. Os filhos do vitorioso detentor de tal compreensão, imbuído pela compaixão, deseja liberar completamente todos os seres. Totalmente dedicado tal como nas aspirações de Samantabhadra, permanece na beatitude perfeita. Isso é conhecido como o primeiro. Isso é relacionado ao primeiro nível do Bodhisattva. Com essa conquista desse momento em diante, ele é conhecido ou referido como Bodhisattva. Então, refletindo na compaixão de maneira profunda, com o desejo de liberar todos os outros seres, e querendo os proteger, e com a ajuda da sabedoria que compreende a vaziedade, se desenvolve a compaixão verdadeira. Isso quer dizer que, por causa que você compreende a verdadeira vaziedade, você compreende porque realmente os seres sofrem. E que esses sofrimentos não é imbuído completamente na nossa mente, porque a natureza profunda da mente é claridade. Então, essas aflições mentais negativas não fazem parte da mente. E essas aflições mentais negativas se baseiam em um apego como as coisas existem, que existem como elas nos aparecem, que por sua vez é baseado na ignorância. E eliminando essa ignorância, se alcança o estado búdico.
Agora, nascido na família dos Tathagatas, abandonado completamente os 3 veículos, o Bodhisattva possui a êxtase perfeita e é capaz de chocalhar centenas de mundos. O verso 6. Avançando alegremente de esfera em esfera, ele chega cada vez mais alto, fecharam-se os caminhos, os vários caminhos para os reinos inferiores. Os níveis da existência ordinária são exauridos. Isso é desenvolvido através todas as concentrações, e isso é alcançado através da Vipassana. Com essas concentrações, você entra no caminho da preparação, no caminho da acumulação e no caminho da visão, que é onde se vê a visão, um fragmento, o caminho da visão refere-se no primeiro momento que você realiza a vaziedade. Os bodhisattvas, no primeiro caminho, se diz que o brilho dele brilha mais do que os Theravādas, porque o Vajravakas também, no terceiro caminho, ele realiza a vaziedade. Mas, se como o bodhisattva tem a vantagem de ser bodhisattva, ele brilha mais do que o Theravāda, que é o verso que, almejando a iluminação, mesmo enquanto permanece na primeira esfera, ele supera aqueles nascidos da palavra do Rei Sábio, incluindo os realizadores solitários. E por meio do mérito, cada vez mais, sua compreensão também se torna transcendente, indo além. Nesse momento, a primeira causa da iluminação perfeita, a generosidade, é mais importante, doando a sua carne como entusiasmo. Pode-se inferir o que não é evidente. Isso é referido ao Bodhisattva no primeiro grão, na primeira esfera, porque eles nasceram na linhagem dos Buda, eles brilham mais do que os Pratyeka e os Theravāda, ou os ouvintes, os realizadores solitários. Porque, mesmo que eles tenham os Theravāda, os realizadores solitários, e os ouvintes realizaram a vaziedade, mas eles não brilham como os Bodhisattvas, que o Bodhisattva, além de realizar o primeiro nível da vaziedade, eles são Bodhisattvas que trabalham para todos os seres sencientes. No texto de do Bodhisattva Charyavatara, Chandrakirti mencionava algumas linhas em que mostra que os realizadores solitários e os ouvintes, eles têm uma pequena entendimento da vaziedade. Mas eles não brilham como os Bodhisattvas. Esses versos que Chandrakirti fala nesse seu escrito é muito importante. Sem ter uma compreensão dessa falta de existência intrínseca, ausência de existência intrínseca dos fenômenos, vocês não serão capazes de entender completamente a ausência de existência intrínseca do indivíduo. Porque ainda existe um apego nesses agregados.
não é possível ter uma compreensão profunda na ausência de existência intrínseca do indivíduo. Mesmo que eu não tenha uma grande experiência sobre isso, mas 50 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava, o comentário de Lama Tsongkhapa sobre entrando no caminho do meio, quando ele chega quando ele fala que as pessoas não é os agregados, não é separado dos agregados, mas a pessoa é meramente designada em vista do nome. E quando eu li esse verso, eu tive uma percepção, meia, alguma coisa que que inferiu a minha mente. Eu tive uma experiência muito profunda, aguda na minha mente. Quando eu refleti, quando eu mudei o foco com o meu corpo, eu não tive esse mesmo sentimento. Como o mestre Nagarjuna disse, que até quando ter o apego aos agregados físicos, eu tenho uma percepção do eu. E por isso existem karma e disso surge o renascimento. E quando eu meditei sobre esse verso, quando eu tive essa percepção aguda na minha mente, e quando eu olhei ao meu corpo e ao meu corpo e as outras pessoas, eu me vi e os vi como uma ilusão. E quando eu relacionei, quando esse termo, apliquei isso ao meu corpo, eu não tive essa própria experiência. E eu entendi que eu tive um entendimento grosseiro sobre a visão da vaziedade. Quando esse mestre Nagarjuna disse no seu na Garlanda Preciosa que a pessoa não é o que a pessoa não é a terra, não é a água, não é o fogo, não é o espaço e nem a consciência, não é nenhum desses elementos. Então, o que é a pessoa? Por causa dos 12 elos da originação interdependente, nós rodamos continuamente no samsara. Não tem um início e não tem um fim, e não tem um meio nessa roda da existência cíclica. Mesmo que você tenha compreendido que não tem uma existência intrínseca que governa os agregados, mas mesmo assim você não tem uma compreensão profunda sobre a ausência de uma entidade intrínseca do indivíduo. Question? Por favor, quais são as suas perguntas? Good morning, Your Holiness. Tashidele. Your Holiness, thank you very much for this. Sua Santidade, muito obrigada por esse texto. A primeira questão, eu tenho uma pergunta sobre a relação, que quando ela se torna abusiva, mesmo que seja uma relação entre homem e mulher, ou uma relação como Tibete e China, em ambas as relações, todas elas trazem sobre sofrimento. Mas
Como nós praticamos a compaixão nesse ponto? Existiria uma maneira de trazer essa compaixão, praticar o caminho do meio nesse caso? Now practice. Agora, 투중기 싫어. 섬중기 싫어. 곰중기 싫어. 다? 그냥 다. 지 a meditação, quando nós falamos a meditação compaixão, vaziedade e bodhisattva, é claro que você lê texto e seus amigos espirituais te explicam e você tem um conhecimento através da compreensão. Você pode dizer, entendi isso, isso é aquilo, mas isso não traz uma transformação na sua mente. O que vai trazer uma transformação é o raciocínio lógico, refletir usando o raciocínio lógico, e através disso você ganha uma convicção. E isso, após isso nessa sequência, isso trará uma transformação na sua mente. E você criará uma convicção. Quando você gerar uma convicção do profundo do seu coração, e você medita sobre isso de novo e de novo, como Lama Tsongkhapa disse, não tem uma outra maneira de ganhar uma experiência a menos que você não faz prática de purificação e a prática da acumulação. Isso foi aconselhado por Lama Tsongkhapa, que recebeu um conselho de Manjushri, do próprio Manjushri, que mesmo só através da reflexão e ter uma experiência não é o bastante, mas você tem que fazer também retiros e meditação profunda. Uma compreensão somente através de escutar e ler os ensinamentos, como nós dizemos no Tibete, no Tibete nós dizemos claramente que os ensinamentos do Buda dizem assim, mas nós devemos conduzir a nossa vida. Mas nós podemos compreender através dos ensinamentos, mas o processo é escutar, refletir dia e noite sobre os ensinamentos. Tudo aquilo que você escutou, você tem que refletir até ganhar uma convicção. Muitos de nós nos mantemos só no nível de escutar os ensinamentos. Nós talvez podemos explicar aos outros o que nós escutamos, mas nós precisamos refletir e meditar para ganhar o conhecimento de acumulação de méritos e sabedoria. E essa experiência, através de acumulação de mérito e sabedoria, traz uma transformação na sua mente. Os monges e as monjas no monasterio, eles podem ter uma compreensão profunda através de escutar os ensinamentos, mas existem pouquíssimos deles que compreendem a vaziedade por meio da reflexão e da meditação. Quando você tem uma compaixão profunda, você tem uma compaixão profunda para com os outros. E a fim de satisfazer o bem meu e o bem dos outros, eu tenho que gerar a bodhisattva. Quando você
Quando você tem essa com a bodhicitta, você será capaz, será capaz de ajudar você próprio e os outros. O melhor método, e esse é o melhor método para ajudar você próprio. É ajudando os outros. Essa é a minha própria experiência. E assim, quando você pensar em beneficiar os outros, essa é a fonte da felicidade para mim. Mesmo a respeito mesmo com os outros, como Shantideva disse, os seus inimigos são os seus melhores professores. Então, quando você é capaz de dedicar você mesmo para o benefício dos outros, você será capaz de satisfazer os seus próprios desejos e os desejos dos outros. E principalmente o seu próprio desejo. Por isso que a compaixão pelos outros é a coisa mais importante. My name is Tanvin Siskit and I'm from Ladakh. I'm studying in Ladakh Public School and I'm 15 years old. Eu tenho 15 anos e a minha pergunta é: qual é a diferença entre a compaixão que entende que todos os sofrimentos sofrem e qual é entre a compaixão pelos seres que Ok. A mente compassiva é aquela que se dedica para o bem, para trabalhar para os outros. Com a compaixão, você foca nas pessoas e com a sua sabedoria, você foca sua mente na iluminação. Quando você deseja que todos os seres sejam livres do sofrimento, é claro que sem conhecer, saber que os seres é possível que os seres efetivamente podem alcançar a compaixão, isso não é baseado somente na compreensão na compreensão. Para realmente, efetivamente trabalhar para o bem dos outros, você precisa dos méritos e da compaixão. A compaixão que foca nas outras pessoas, no sofrimento dos outros, e a compaixão que é focada na iluminação. E a compaixão focada na iluminação é imbuída na sabedoria que realiza a vasidade. From Srinagar. He's a school student. Good morning, Your Holiness. Esse é Suresh Jindal. Sharan Singh from Srinagar. Não. Of Ladakh Public School. So, Your Holiness, my question is that Sua Santidade, minha pergunta é essa. É possível explicar sabedoria e a habilidade no contexto das duas verdades? No contexto das duas verdades? As duas verdades. Quando você fala das duas verdades, nós falamos das duas verdades em como as coisas nos aparecem. E, em base a essa, tem como as coisas nos aparecem, é a verdade convencional. E quando nós analisamos como as coisas nos aparecem profundamente, essa é a verdade última. E em base dessas duas verdades, as coisas nos aparecem. Com um coração afável, a compaixão, você aplica a compaixão. Esse é o meu hábil. Isso não quer dizer que você pula sobre, chega a uma conclusão que tem uma possibilidade de ajudar aos outros. Mas você, para ajudar os outros, realmente precisa de sabedoria. Quando nós falamos de ajudar os outros que estão sofrendo, nós
nós devemos entender que é possível que eles eliminem o sofrimento. Quando nós olhamos ao mundo, tem muitos sofrimentos baseados na lacuna que existe entre ricos e pobres. Mas isso é por causa que a negligência que nós temos com os pobres, e por isso que as pessoas estão sofrendo. E hoje em dia, por causa da pandemia, tem muito mais pessoas sofrendo. E se nós pensarmos só falando que, coitado, ter um tipo de compaixão que é movido pela pena, isso não é o bastante. Mas devemos atuar com uma compaixão efetiva e ter mesuras de compaixão. Isso é através da sabedoria, que através da sabedoria você pensa que existe uma maneira de prevenir isso. Então, através da sabedoria, nós poderemos prevenir os sofrimentos no mundo. E não é o bastante só ter um coração afável e compassível, mas através do uso da inteligência humana, nós devemos entender qual é a causa do sofrimento dessa pandemia e assim por diante. E em accordância com isso, nós podemos atuar para eliminar todo sofrimento. A próxima pergunta é de uma pessoa de Dharamsala. De Atisha, que estuda na... é um estudante da escola a escola de debate de Dharamsala. Para os propriamente da escola consequencialista, visto que é uma mente que analisa a natureza última do indivíduo, não se encontra no indivíduo em suas partes. Ela nega o indivíduo objetivamente existente, porque ela também não nega o indivíduo em si. Elas também dizem que porque a mente não pode ser encontrada nas coisas, no caso do pote e suas partes, ela é dependente de suas partes e, portanto, não pode ser objetivo. As outras escolas budistas também dizem que um pote não é encontrável em suas partes e que essa depende dessa. Por que, então, eles mesmos, assim, aceitam a existência objetiva? Essa é uma pergunta muito clássica desse estudante Atisha. No texto de Chandrakirti, entrando no caminho do meio, no verso 167, no capítulo 6, falam que partes de todos, qualidades e qualificadores, paixão e apaixonada descrição. No verso 166, vaso... que as coisas existem, não existem como partes. Por exemplo, falando dessa mesa, quando você mentalmente quebra a mesa à parte, mas você não tem nada que você pode indicar que é uma mesa. E o mestre Dromtonpa disse que se você analisa profundamente as coisas, você não encontra mente, você não quente nada. Mas se você coloca sua mente no fogo, ela queima. Então isso mostra realmente que existe a convencionalidade entre fogo e mão. Mas o nosso erro é pensar que seja o fogo, seja a mente, tem uma existência independente por elas mesmas. E por isso nós devemos diferenciar como as coisas existem.
que as coisas existem convencionalmente e como as coisas existem, como elas nos aparecem. As coisas nos aparecem como elas têm uma existência objetiva. Quando você será capaz de dizer, quando as coisas aparecem assim, mas elas não têm uma existência real. Mas é por causa da nossa exagerada de como as coisas existem. Então, essa visão exagerada sobre as coisas, que é baseada, se baseia na existência inerente que as coisas existem por elas mesmas, autoexistente. E tem alguns estudantes dizem que eles, tendo estudado a física quântica, isso ajudou, entendendo que as coisas não têm uma existência objetiva, e quando eles foram capazes de confirmar isso os ajudou o apego ajudou a diminuir o apego à existência objetiva das coisas que nos aparecem. Mas por que nós temos essa... Por que as coisas nos aparecem ter uma existência objetiva por elas mesmas? Nós nos apegamos às coisas como elas existem por elas mesmas, solidamente. E devido a isso, a nossa existência negativa, as emoções negativas surgem em nós. Mas através da compreensão... Através dessa compreensão, nós eliminaremos as nossas aflições negativas mentais. From Professor Kaveri Gill from Delhi, Holiness. A próxima pergunta I'm Kaveri Gill. And I teach in Delhi, and é uma professora da Universidade em Delhi e estuda na Tibet House com Geshe Dandu, um outro grande Geshe. E minha pergunta é: como se reconhece se o objeto de negação da ausência de entidade intrínseca do indivíduo é correto e não se está confundindo a vaziedade da realidade substancial autônoma com a vaziedade da existência objetiva? Eu antes mencionei a minha própria experiência. E na minha experiência, quando eu tinha mais ou menos 50 anos atrás, eu concluí que eu próprio não sou separada dos agregados. Mas quando eu estava lendo o Magom Parapseu, de Lama Tsongkhapa, eu tive uma experiência que eu era capaz de refutar essa essa existência intrínseca de um eu não existe por ela mesma. Se você, como o mestre Nagarjuna disse, até quando nós tivermos um apego aos agregados, teremos o apego à noção do eu. E a fim de termos uma visão profunda, que o indivíduo não tem uma existência, não tem uma entidade ou existência intrínseca inerente, ou por ela mesma, substancialmente existente, quando a pessoa chega ao ponto que nossos agregados também não têm uma existência intrínseca, é claro que chegaremos à conclusão que é claro que o indivíduo que é baseado nos agregados não tem uma existência em si. Então, a esse ponto, nós chegaremos à conclusão da vaziedade da pessoa. Onde é a pessoa? A parte do corpo, ela não existe.
É claro que a escola somente, Shittamatra, que ele disse que a Anaya Vijnana é a entidade do eu, e a escola Prasangika, não, consequencialistas dizem que eles dizem que a sexta consciência é a entidade, porque então essas duas escolas, consequencialistas somente, eles indicam um eu fora dos agregados. Mas a Prasangika Madhyamika, eles dizem que não tem nada que você pode encontrar como entidade intrínseca do indivíduo, a parte dos agregados. Quando nós temos um conhecimento da física quântica, isso nos ajuda a compreender que o eu não tem uma existência intrínseca. Mas por causa que nós temos esse apego às entidades como elas existem externamente, nós temos um apego a essas aparências. Então, essa compreensão da física quântica nos ajuda a compreender a ausência de existência intrínseca, seja do indivíduo, seja dos fenômenos. Essa compreensão da física quântica de que as coisas elas não existem como elas nos aparecem. Eu acho que, ao menos por aquilo que a respeito da vaziedade, shunyata, depois de mais ou menos 60 anos atrás, eu tenho essa prática de pensar. E sobre a bodhicitta, eu tenho a experiência de 50 anos de meditar sobre a bodhicitta. Isso leva tempo. Mas a prática é analisar e familiarizar, e a nossa mente principal, desde o tempo imprincipiável, essas emoções negativas, essa ignorância básica domina a nossa mente. Então, não é fácil eliminar de hoje para amanhã essas aflições mentais negativas. Ele está repetindo esses. Então, para eliminar essas emoções negativas imprincipiáveis desde tempos sem início, essa ignorância básica, então é muito útil meditar a vaziedade ou a vaziedade e a bodhicitta. Então, não é uma coisa fácil, mas você tem que se esforçar. Eu, na minha própria experiência, décadas após décadas, eu vejo que a minha atitude mental mudou e eu obtive uma paz mental. E vocês, meus irmãos e irmãs espirituais, vocês não devem ter esperar muito. O Buda mesmo, ele levou tempos para alcançar esse nível. E outros mestres também, como o Lama Tsongkhapa, ele se esforçou muito. E, gradualmente, ele desenvolveu uma experiência genuína. We should make effort constantly. O que eu aconselho a vocês é que vocês têm que ter esforços constantemente. Eu mesmo, desde quando eu me levanto, eu me pergunto onde é esse eu?
Where is I? Eu mesmo, eu caminho, fisicamente eu caminho, mas eu pergunto, onde é esse eu? Onde está esse eu? Meantime, No mesmo momento, simultaneamente, esse eu existe. and then altruism. Deve, então, meditar sobre a vaziedade. E o outro ponto é meditar sobre a bodhisattva, a mente altruística. É muito importante, é crucial. E vocês também. 직선입니다. 조상권이 초지다. 지신이 매지다. 유규신의 르지그 다도상이 님부전스. 아주 사물로. 다 치견 아니 A essência do Buda, 엔데는 마치니 자가를 개별 슝디디 나zo한테 제야 요래. 자, 도가산이 다 칠리. ou seja, se como nós temos esses textos que foram escritos pelos grandes mestres indianos, e 조상권이 초지다. 지신이 no texto de Uttaratantra, porque os corpos perfeitos irradiantes não tem diferença entre esse grande potencial búdico, todos os seres sencientes possuem. E por causa da natureza vazia da natureza búdica, por causa da natureza vazia búdica, então não tem um ponto de referência entre Buda e seres sencientes. Nós somos iguais. Não tem uma diferença em realidade, assim como não tem uma diferença entre nós e Budas. Porque a natureza búdica é vazia de existência e natureza. Então, o potencial, nós temos o potencial para nos tornarmos um Buda. Todos os seres sencientes temos o potencial de tornar-nos um Buda, o Tathagata. Nós temos a natureza búdica. Eu, quando faço a minha prática, quando eu visualizo os fatores direcionais, eu sempre digo que todos nós, até os protetores, têm a natureza, têm o mesmo potencial de alcançar ao estado búdico, seja desses protetores, seja esses protetores irados, seja eu, nós temos esse mesmo potencial para nos tornarmos um Buda. Thank you. You are the new. Thank you, Holiness. Thank you. Thank you. 레딩. Thank you. Thank you. That's all. 레딩. Muito obrigada.